Todos vocês estavam me questionando sobre como ficaria minha percepção de Alden pós essa combinação de negócios com a AS Brasil. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos lá? Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, o VDA. E hoje a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre quais são as novas perspectivas que eu tenho para esse negócio. Mas antes disso, eu acho que o grande foco desse vídeo vai ser como que a gente enxergou agora a nova realidade da empresa, para que depois, posteriormente, a gente possa tomar alguma decisão em relação ao futuro e em relação aos nossos investimentos. Mas antes disso, alguns recados. Como vocês sabem, esse vídeo aqui ele não é uma recomendação, embora eu possa fazer isso para vocês, e todo esse tipo de conteúdo mais técnico, mais específico, a minha opinião, verdadeiramente ali completa, ela vai ser sempre descrita para vocês no Clube VDA. Então, se você quiser fazer parte, testa um mês, não tem problema nenhum, menos de R$1 por dia, é super tranquilo. Mas vamos então trazer aqui alguns documentos e algumas leituras em relação ao mais recente hall de informações que nós temos. Quando a gente pega esse slide que foi publicado lá em maio de 2024, a Auren fez a seguinte premissa aqui: um aumento de receita, o aumento de EBITDA, aqui o pagamento de juros teoricamente bem controlado, o CAPEX também teoricamente bem controlado, a geração de caixa girando em torno ali de aproximadamente 1,8 bilhão de reais. Agora, alguns pontos começam a chamar a atenção. Essa geração de caixa pelo EBITDA ajustado, para quem acompanhou aquela teleconferência, sabe que seria uma desalavancagem, uma leitura possível disso, de 0,5 vezes por ano, aproximadamente. A alavancagem, eles estavam considerando que iria subir para 17 bilhões de reais, e o grande ponto aqui, na verdade, é esse númerozinho 2 pequeno que a gente vai conversar, e essa nota de rodapé mudou completamente o nosso resultado, e a alavancagem eles estavam projetando em algo em torno de 4,9 vezes. Alguns cálculos mais fáceis de serem feitos, outros nem tanto, mas não tem problema, essa era a visão lá de maio de 2024, e todas as considerações que eles utilizaram, eles foram bem transparentes e colocaram aqui embaixo. Ok, eu vou focar apenas em uma delas, que é aqui o item 2, a alavancagem assume transação resultante de 70% caixa. Ou seja, daquelas três opções que você tinha, na verdade, enquanto acionista da AS Brasil, o total que eles iriam desembolsar da Auren seria 70% do valor máximo possível. É isso. E a Auren entende que a alavancagem ótima, ela gira em torno ali de 3 a 3,5 vezes. Vamos usar aqui no nosso cálculo 3,5 vezes. Vamos mais adiante. Então percebam aqui naquela imagem que a gente estava discutindo, as premissas eram relativamente muito boas. Eu julgava naquele momento, junto com a direção, né, os executivos da Auren, que uma opção de 70% do caixa seria algo bem próximo da realidade, bem factível, até porque ninguém é obrigado, né, a ser acionista de uma empresa simplesmente porque a sua originalmente ela foi incorporada. Então, ok, 70% fazia sentido. O grande ponto é que na realidade, né, a teoria é uma coisa e a prática é outra. E é isso que a gente vai discutir agora no documento que foi publicado no finalzinho de outubro de 24. Vamos lá? O fato relevante, que tem como título Closing da combinação de negócios com a AS Brasil, trouxe vários pontos fundamentais, mas eu vou destacar aqui apenas 3. O item 4, aqui, ele fala que a base acionária da Auren ela vai ser aumentada em 50 milhões de ações, Auren 3. Então, se nós tínhamos 1 bilhão, redondinho, bonito, agora nós teremos 1 bilhão e 50 milhões. Um aumento bem pequeno, de 5%, super tranquilo. Acaba sendo uma diluição que a gente já estava considerando, e muitas pessoas me questionavam: Bruno, por que você não fala ainda e tudo mais? Porque sem saber como que seria a opção dos antigos acionistas de AS Brasil, eu não saberia o aumento da dívida da Auren e também não saberia o aumento da base acionária. E agora a gente sabe, então dá para conversar. Aumentou 5%, julgo isso aqui super controlado, não vai machucar ninguém da Auren nesse momento. Um outro aspecto bem relevante é que eles colocaram aqui a tabela em relação às opções 1, 2 e 3. Lembrando que a opção 3 era aquela que receberia o dinheiro em sua totalidade, fechando esse período de escolha. Eles até colocam aqui tudo mais.
O que chamou a atenção nisso aqui? O grande ponto é que 98% das pessoas, dos acionistas, quiseram receber o dinheiro. E nós estávamos falando de algo próximo de 70%. Tá, Bruno, mas eu não entendi muito bem o que esse aumento aí dos 70% para os 98%, é muita gente, né? O que isso vai impactar na empresa? Então, aí que vem o item 3 e a conversa fica um pouquinho mais complicada. Considerando toda essa decisão dos ex-acionistas de AS Brasil, a gente está falando de um desembolso total de 6,3 bilhões de reais que vai sair, né, da Auren para poder pagar essas pessoas. Tudo certinho, é direito deles, a Auren já tinha proposto esse tipo de negociação, ok, mas qual que é o grande pulo do gato aqui? Quando você coloca uma projeção de 70% de opção para essa questão de receber o dinheiro, e nós temos 98%, isso não é um aumento de 28%. 98 menos 70. Isso é um aumento de 98 dividido por 70, ou valor 40% maior do que o previsto. É muita grana. São bilhões a mais. E isso aqui acabou distorcendo muito daquelas métricas inicialmente projetadas pela Auren naquele documento de maio de 2024. E é isso que a gente vai corrigir, ou melhor dizendo, corrigir não, né? Porque naquele momento ninguém tinha certeza de nada. A gente só vai atualizar esses dados. Correção significa que eles erraram, e eu não vejo que a Auren tenha ali esse tipo de erro, não. Sejamos bem sinceros, bem justos nessa questão toda. Mas vamos avançar. Como que era antes a Auren? Ela tinha um EBITDA de 1,8 bilhão, isso aqui é um EBITDA anual. Nós tínhamos uma dívida líquida de 3,2 bilhões e uma alavancagem de 1,6. No momento em que eles anunciaram toda aquela transação, eu peguei esses dados, inclusive, dos documentos que eles divulgaram para a gente. Depois, eles estavam esperando um EBITDA de 3,5 bilhões, mas a referência do cálculo deles foi em função do quarto TRI de 23, tanto da Auren quanto da AS Brasil naquele momento. A dívida líquida ali, pelo menos desenhada com 70% de desembolso de caixa, chegaria aos famigerados 17 bilhões, o que já assusta bastante alguns acionistas, porque a gente está saindo de uma dívida de uma empresa inicial de 3 bi. Vai para 17, é mais de 5 vezes o aumento. Mas tudo bem, a empresa está crescendo muito, está incorporando muitos ativos, etc., mas ainda assim causa um certo estranhamento. E a alavancagem, com aquela opção de 70% de desembolso de caixa, chegaríamos aí a famigerados 4,9 vezes de alavancagem financeira, o que eu julgo extremamente alto. Tá? Ah, é uma empresa maior, blá blá blá. Ok, mas 4,9 para uma geradora, embora também seja uma belíssima comercializadora, né? A maior, diga-se de passagem, mas ainda assim é um valor muito substancial. Então, o que a gente fez aqui dentro do VDA, nos meus cálculos enquanto analista, a gente atualizou pensando em novembro de 2024 com todos os dados o mais atualizado possível, tá? Eu peguei o EBITDA das duas empresas, Auren e AS Brasil, que nós já tivemos o balanço do terceiro trimestre deste ano divulgado, e atualizei pegando a média dos 9 meses e simplesmente joguei esse valor como se fossem 12 meses. Tá? Então, é algo parcialmente impreciso, mas ainda bem dentro da realidade. E aqui a gente chega em um valor de 3,22 bilhões. Pô, Bruno, de 3,5 para 3,22 é quase nada. A gente está falando de bilhão, tá? Lembra disso. Não é pouca coisa. Mas é uma queda, então, da expectativa em 8%. Um outro ponto muito importante é olhar a dívida líquida, porque isso aqui preocupa muito a gente. Na realidade, como nós tivemos 40% a mais do uso do caixa, como a gente já falou no slide anterior, essa dívida ela pode chegar a algo próximo de 19,2 bilhões de reais. Ou seja, esse aumento aqui de caixa, né, de desembolso, foi mais ou menos de 2 bilhões aproximadamente em relação ao que eles estavam imaginando. Bilhão, pessoal, não é pouca grana. E na hora que você pega a alavancagem e os dados atuais de AS Brasil do terceiro trimestre de 24 e da Auren, também do mesmo período, a gente chega em algumas conclusões bem ruins, somando ainda esse aumento de desembolso que vai ser feito pela Auren. Só para vocês terem uma ideia, a AS Brasil bateu nesse último trimestre 6 vezes de alavancagem. É algo
quase caminhando para ser algo insustentável. Tá? Não estou falando que iria quebrar e tudo mais, tal, mas talvez tenha algumas casas de análise que falaram até sobre uma possível recuperação judicial se ela não tivesse vendido seus ativos, dado esse aumento, né, porque deveria estar caindo, mas está subindo a alavancagem. Então, todo aquele discurso dos executivos da AS Brasil nos últimos trimestres, no último ano, caiu por terra, definitivamente. Infelizmente, não se configurou como verdade. E aí, a Auren está, então, incorporando ativos que totalizam ali uma alavancagem de 6 vezes a dívida líquida pelo EBITDA. Algo bem ruim. E também a gente tem que lembrar, de novo, daquela opção que quase 100% das pessoas optaram por receber dinheiro. Então, somando tudo isso e fazendo algumas contas, a gente chega em uma alavancagem financeira próxima de 6 vezes. 5,9 vezes. Então, assim, o cenário mudou bastante. Tá? Sendo bem sincero, eu ainda não tomei uma decisão em relação à minha carteira. Vocês sabem que eu tenho uma posição de Auren. Hoje eu agradeço demais todo o aprendizado que eu tive com pessoas mais experientes no mercado e também pelos meus estudos e as minhas decisões de ter feito uma entrada em Auren, desembolsando metade do meu dinheiro e o mercado me entregando a outra metade para eu formar toda essa posição. Por quê? Eu ainda, curiosamente, não perdi dinheiro nessa transação. Muitas pessoas que estão aguardando uma concretização de tudo isso acontecer, etc, etc e tal, no momento em que eu gravo esse vídeo, com certeza está com uma queda do seu patrimônio em Auren muito significativo. Tá? Mesmo com aquele caminhão de dividendos e tudo mais do ano passado, a condição agora ela é bem ruim. Não tem como a gente passar pano aqui, mas isso é em termos de investimento. E eu também estou falando aqui um pouquinho sobre em termos de empresa, de companhia. O cenário final da Auren, que a gente está desenhando aqui no VDA, não é nada agradável. Um EBITDA robusto, sim, mas menor do que eles estavam imaginando. Uma dívida líquida enorme, um pouco maior do que eles estavam imaginando. E, consequentemente, uma alavancagem maior do que eles também estavam planejando. E se a gente for pegar aquela métrica inicial de geração de caixa, lá, eu vou até voltar para vocês aqui, é rapidinho. Aqui, geração de caixa dividido pelo EBITDA ajustado, que seria um conceito próximo de um potencial de desalavancagem ano a ano, eles estavam considerando em 0,5. Né? Então, se a gente trouxer esse valor para cá, a gente vai pegar, então, 5,9 vezes, até chegar na alavancagem ótima de 3,5, que eles mesmos estipularam. Fazendo uma continha bem simples aqui, você precisaria de aproximadamente 5 anos, e não 2 nem 3. 5 anos, pessoal, é um pouco menos do tempo que eu tô na bolsa. E eu vou ser muito franco para vocês. 5 anos esperando uma empresa voltar para o seu nível de alavancagem normalizado é muito tempo. Ainda mais falando do Brasil. Né? Eu mesmo, em 5, 6 anos aqui, eu peguei alta de 2019, pandemia em 2020, guerra da Ucrânia, mudança de governo. Então, assim, o dólar saindo de um valor relativamente controlado, indo para um valor quase de R$6. Então, acho que é muito risco para simplesmente a pessoa ficar ali sentada em cima disso aí, esperando alguma concretização. É uma estratégia válida? Claro que é. Não estou falando que tem que sair desesperado. Não, não é isso. Mas assumir que vai ficar esperando 5 anos, eu, infelizmente, já ouvi essa narrativa no passado e ela não deu muito certo. Então, é aquele negócio, a gente tem que pensar muito bem o que a gente vai fazer agora, sabendo que a gente tem essa exposição em Auren. Em breve, não sei se eu vou soltar um vídeo público ou vai ser um vídeo fechado para o pessoal do Clube do VDA, mas, de todo modo, todo esse estudo de final de semana, hoje é domingo que eu estou gravando esse vídeo, me fez refletir muito sobre esse resumo da nova Auren. E o que vai acontecer é a grande pergunta que a gente quer saber. E os proventos? Porque todas as entrevistas que foram feitas até hoje, todas as declarações dos executivos da Auren estavam considerando este cenário aqui. Este cenário que eles estavam desenhando lá em maio. Só que nada dele vai se concretizar. Pelo menos ao que tudo indica. Eu posso estar errado. E, sinceramente, eu vou deixar uma pequena dose aqui de esperança que eu esteja completamente errado. Sim, eu estou torcendo contra o próprio estudo,
porque toda essa visualização a gente vai conseguir ter daqui 3 meses aproximadamente, quando tivermos a temporada de balanços do quarto trimestre de 2024, que já vai ser em 2025, mas aí lá a gente vai ter uma noção da alavancagem, da dívida líquida e do EBITDA. E aqui, para a gente fechar esse vídeo, eu vou trazer uma nova informação para vocês pensarem um pouquinho. Quando uma empresa vai fazer um IPO, ou seja, ela vai ser listada na Bolsa de Valores, ela traz para o mercado um breve retrospecto de como é que foram os últimos anos, para que você tenha alguma premissa, né? Você tenha algum cálculo para conseguir precificar aquele negócio. Às vezes, o pessoal lá da própria empresa que está abrindo esse capital quer R$10 por ação, só que daí você não sabe se isso está certo, se está errado, se está barato, se está caro. Então, o que você pede? Me dá aqui um histórico breve, só para eu poder desenhar algumas coisas, e aí você consegue chegar na sua precificação individual. Ok. Veja que esses anos anteriores, eles servem apenas como uma referência, mas eles são a realidade, eles representam a realidade da empresa hoje? Não. E é por isso que eu estou falando que a Auren, nos próximos 4 trimestres, ela vai ser tal qual uma empresa em um IPO. Pode parecer um pouco esquisito, né? Mas todos esses números que a gente tem dos últimos 4 trimestres não terão praticamente nenhuma serventia. Porque o tamanho que ela vai crescer é muito expressivo. Olha só o que a gente está falando de EBITDA. Olhando só para a Auren, quase ali uns 80% de aumento do EBITDA. A dívida líquida nem se fala, 6 vezes maior. A alavancagem, então, também muito maior. O custo da dívida vai mudar, a sua capacidade de geração de caixa vai mudar, a quantidade de ativos, de contratos, a complexidade, volume de comercialização, tudo vai mudar. Então, para quem ainda é investidor da Auren, esteja ciente que se você for manter a sua posição, o próximo trimestre ele praticamente não tem referencial. E os 3 trimestres seguintes também não terão. Será um ano, tal qual uma empresa que está fazendo sua oferta, né, inicial lá na Bolsa, a gente vai ter que construir um novo histórico. Isso é ruim? Não é que seja necessariamente ruim, tá? Mas é que você fica exposto a uma perspectiva um pouco mais nebulosa. Não é tão fácil de a gente conseguir imaginar como é que ela vai estar daqui 1 ou 2 anos. Definitivamente, o contexto merece uma reflexão. E é isso que eu queria trazer para vocês aqui no final. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.